jornalistas, tudo bem? Hoje estamos em um ambiente totalmente diferente. Tô aqui ajustando o ambiente, não tô em casa, tô em outra casa, mas a gente vai se ajustando aqui. Vou dar um tempinho pro pessoal poder adentrar aqui. Hoje a gente vai ter um convidado para lá de especial, que é o coach e terapeuta Rafael Iguchi. Não sei se eu pronunciei direitinho o nome dele. Esqueci até de perguntar para ele qual a pronúncia do nome dele, né? Porque senão traz um certo desconforto, né? Mas ele leva em consideração e sabe que tem um nome diferente e vai estar explicando aqui pra gente. Então, vai trazer uma leve apresentação, vai trazer aqui uma técnica, né, de descompressão corporal, basicamente isso, mas é com outro fim, um alinhamento, na verdade, né, pós-abuso, pós-estresse narcisista e com abusos, com relacionamentos abusivos, vai explicar pra gente mais ou menos como que é esse alinhamento, né. O Rafael, eu conheci ele através do YouTube, através de um trabalho maravilhoso aqui que ele faz no Instagram, mas no canal lá, eu não sei se ele tem canal. Quando eu falo YouTube, porque eu ouvi vários YouTubers falando dele, né, da página dele aqui em si no Instagram, e eu fui lá olhar, e é um cara bacana, é um profissional super bacana e tem muito a acrescentar a gente aqui nessa noite. Tá? E quero que vocês o recebam com muito amor, muito carinho, muito respeito, que vocês o acolham. E várias pessoas também, dentre também amigos, colegas de profissão também, pediram para que eu trouxesse aqui o Rafael para poder fazer adendos aqui pra gente, uma grande contribuição. Estive alinhando algumas ideias com o Rafael antes de adentrar, conversamos. Deixa eu alinhar aqui. E tem o pessoal também do Facebook aqui no outro celular também, seja bem-vindo. Pessoal também do Periscope. Bora chamar o Rafael, né? Vamos parar aqui de conversa. Peraí, só um instantinho. Pronto. Tem que aguardar um pouquinho. Já o Rafael vai estar adentrando aqui com a gente. Pronto. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Michele? Quanto tempo, né? A gente acabou de alinhar algumas coisas. Conheci o Rafael aí no privado, uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Eu vi várias pessoas falando do trabalho do Rafael, da pessoa. Bora trazer aqui para vocês um pouquinho do alinhamento, né? Pós-abuso, pós-contato também com o narcisista, que o Rafael vai estar passando aqui esse alinhamento para a gente, vai estar adicionando nessa noite. Tô bem, Rafael. E você? Tá tudo bem? Tá ansioso Bom, para nossa live? Tá motivado? maravilha. Maravilha. Tô ansioso, eu gosto de falar, gosto de explicar, gosto de passar meu ponto de vista. Eu Isso, acho que é sempre bom contribuir com as pessoas, né? isso, a contribuição aqui. E por que a nossa página nasceu, Rafael? Nasceu aqui da necessidade de levar conteúdo para as pessoas naquele objetivo de contribuir em uma roda de conversa, para que a pessoa chegue a um ponto que saiba contribuir numa roda de conversa, tem autonomia, sabe, reflexão para poder contribuir, para poder argumentar. Então, a gente traz vários temas aqui na nossa página, tá? E a gente tem trabalhado aqui, então, narcisista, relacionamentos abusivos. Eu vi lá seu trabalho maravilhoso e você vai estar passando para a gente um pouquinho da sua técnica, do seu trabalho, as inferências, né? O seu olhar quanto a esse transtorno. É o que eu costumo dizer, né? Tem gente que fala, Michele, mais uma vez narcisista, mas eles adoram. Sim, porque a gente está tendo outros profissionais, como eu te expliquei, né? O nosso viés aqui, que cada um vai trazer a sua percepção quanto ao transtorno, a sua pegada de trabalho, né? O seu viés. E é isso. Por mais que seja subjetivo, cada vítima passa uma percepção, mas, como se diz, os sintomas, as características, vamos dizer assim, de um narcisista é clássica, é taxativo, é um rol taxativo, na verdade, né? Advindo de um DSM-5. Então é isso, não tem o que fugir, mas a percepção de um profissional sempre varia de um e de outro, e é isso que a gente quer ouvir de você. Então, se apresenta Legal. para a gente, por gentileza, fala um pouquinho sobre a pessoa do Rafael e o profissional. Fica à vontade. Tudo bem, então, eu sou o Rafael Higuchi. Tanto faz a pronúncia do meu nome, porque É, é diferente mesmo, então já estou acostumado desde criança, né? Tenho 37 anos, eu vim
parar nessa área não caí de paraquedas, eu vim porque sou filho de um pai narcisista, tive uma ex-noiva narcisista, né? Daí depois, quando eu me desvinculei, né, deles, eu casei com a minha esposa teve um ex-marido narcisista por 5 anos, então eu me vi cercado, né, de pessoas narcisistas. Aham. Tive amigos, né, entre aspas, narcisistas também. E assim, eu decidi, na verdade, me formar como coach, porque eu vou contar um pouquinho da história, como foi, né, para fazer mais sentido. Na verdade, eu operava no mercado financeiro, né, day trade. Então, day trade é como se fosse uma aposta em determinado par de moeda ou ações, né? E você precisa controlar seu emocional. Eu desenvolvi uma técnica para operar e fiquei muito bom, comecei a ganhar dinheiro e queria ensinar as pessoas. Só que eu percebi que eu demorei 1 ano para ganhar dinheiro com isso por causa do emocional. Se você não sabe controlar seu emocional, você vai perder dinheiro. Daí, fiz um curso, né, chamado Maestria Emocional, e aí eu achei aquilo incrível. Eu percebi que eu tinha feridas emocionais que vieram da minha infância, por causa de uma família disfuncional. E aí eu falei, uau, aquilo mudou minha vida. Aí eu decidi que não fazia sentido para mim mais trabalhar no mercado financeiro, fazia sentido para mim ajudar as pessoas, assim como eu consegui ajuda através desse processo. Uhum. Fiz minha formação em coaching, comecei a falar sobre inteligência emocional genérica, até que um dia uma pessoa pediu para eu falar sobre narcisismo. Eu fiz um vídeo sobre, fiz alguns vídeos sobre pessoas tóxicas, né? Até porque eu mesmo, na minha adolescência, tinha alguns comportamentos que eu aprendi com meu pai, né? E aí eu falei, uau, então essa minha atitude é ruim. Nossa, eu estou ferindo as pessoas fazendo isso? Credo, né? Não quero mais. E aí eu fui estudar, fui fazer uma especialização sobre o transtorno de personalidade narcisista. Aham. E aí aquilo caiu uma venda dos meus olhos, eu comecei a entender o porquê de certos comportamentos, né? Meu pai tinha comigo, minha ex-noiva teve comigo, inclusive eu fui parar na cadeia por causa dela. Né? Aqui nos Estados Unidos, eu moro no Texas, mas na época eu morava na Califórnia. E aqui é o seguinte, quando eu percebi que ela tinha atitudes que não eram saudáveis, eu decidi terminar, porque era uma loucura. Ela colocou rastreador no meu carro. 2 rastreadores, tá? Não falta de um. Colocou 2 rastreadores no meu carro. Ela, ela me veio quando eu não estava legal, estava sofrendo os abusos, eu queria sair desse relacionamento. Ela me veio com um atestado de gravidez falso, tá? Então, foi cada coisa assim, que eu fui descobrindo que eu falei, meu Deus, uma pessoa normal, isso não é normal, nunca foi, né? E aí, a gente tinha casamento marcado, eu falei para ela que não queria casar mais. Ela começou a gritar, começou a espernear, fazer um escândalo. Ela pegou e ligou para a polícia e falou que eu bati nela. Aqui nos Estados Unidos eles não questionam, eles vêm, te prendem, te levam para cadeia e você resolve com o juiz depois. Só que aí no dia seguinte ela foi retirar a queixa. Então eu fiquei 24 horas preso por causa disso. Né? E aí isso foi traumático, assim, tinha 3 meses aqui nos Estados Unidos, a gente veio junto para cá. Então foi uma experiência horrível, assim, horrorosa. Né? E eu não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo. Aí depois ela retirou a queixa, eu saí morrendo de medo. Sabe quando você está morando junto com a pessoa? E aí, por medo, falei, meu Deus. Porque a promotora falou para mim, olha, se ela mudar de ideia e ligar para mim e falar que você está ameaçando ela, você vai ser preso, você pode ficar até 1 ano preso. Só por ameaçar ela. Falei, uau. E aí eu comecei a me relacionar com ela, mas daquela forma, com medo, assim, de sair fora, porque, né? Se ela já fez isso uma vez, quem garante que não vai fazer de novo, né? Até que, intuitivamente, eu apliquei a técnica pedra cinza, né? Não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas é aquela técnica que você não engaja, você você se torna desinteressante para o narcisista, né? Sem falar de coisas pessoais. Como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Não pergunta de volta como foi o seu. Você não interage de forma interessante. Você não tem uma conversa normal, né? Exato. E aí ela pegou, ela viu que não estava tendo o suprimento que ela queria. E um dia do nada ela pegou e fez um descarte. Ela saiu de casa, eu fui trabalhar, quando eu voltei, não tinha mais nada dela em casa, né?
Olha só. E aí, para mim, foi um choque, assim, um baque. Eu queria isso, mas por outro lado também a gente fica, né? Sim. Aquela dependência, né? Emocional, a gente fica, como assim, né? Então fica muito confuso. Mas eu sei que eu não queria ela de volta. Aí ela pegou, começou a me ligar, viu que eu não fui atrás. Uhum. Eu também não engajava nas conversas. Ela falava que ia voltar para casa. Eu falei, você não vai voltar aqui não, vou trocar todas as chaves. Não quero, se você aparecer aqui, eu vou ligar para a polícia. E aí ela ficou brava. Ficou. Aí o bicho começou a pegar, né? Ela começou Teve uma sexta-feira que eu saí com uns amigos assim, tinha 93 ligações no celular. Para você ver como que eles são de um extremo ao outro, né? Eles são bem assim, É, né? Love bomb em excesso, ligações em excesso, tudo é exato. controle, né? É mais para inibir, né? Para passar uma inferência de controle. Fala, Exato. fala. E aí, assim, né, foi terrível. Ela chegou a me ligar várias vezes, eu cedia, tipo a maioria das vítimas, né? Cede, por um lado você não quer, mas por outro você quer, por causa do vício, né, daquela dependência. Mas eu sempre tive muita disciplina, Uhum. né? E, assim, eu li meu primeiro livro de programação neurolinguística quando eu tinha 16 anos. Isso me ajudou muito a me manter parcialmente conectado com a minha identidade. Uhum. Parcialmente, né? Não, obviamente que não foi o suficiente, assim, eu não tinha o conhecimento que eu precisava ter, mas tinha parte dele. Eu sempre fazia minhas afirmações enfim, né? Psicologia positiva, na verdade, né? Qualquer livro de autoajuda que você vê é psicologia positiva. Não é autoajuda é o que vende, né? Mas é psicologia positiva. Ajudou bastante, né? Se não fosse isso, talvez, não sei o que teria acontecido, né? Muitas pessoas não tiveram o mesmo conhecimento que eu tive. Então, por isso que a pessoa fica naquele desespero, né? O que está acontecendo, né? E aí eu lembro que quando ela foi embora e eu não aceitei mais ela, meu amigo falou assim, olha, se ela vier atrás de você, quiser sexo, qualquer coisa, não aceita, porque essa mulher vai armar para você. Uhum. E eu lembro disso até hoje, ele me falando. A gente estava num restaurante, né, um restaurante lotado, e a gente estava tendo essa conversa, eu estava contando para ele o que aconteceu, porque eu saí uns dias, sumi uns dias, eu falei, não queria voltar mais para casa, eu queria qualquer lugar para ir, menos ficar em casa, né? E aí a gente teve essa conversa no restaurante, ele me contou, ele me falou, olha, cara, essa mulher vai armar, ela já te... Aí ele começou a me contar uns casos, né, que ele já conhecia, e não deu outra, né? Ela me ligou outro dia, eu atendi, e aí e aí, meu, vamos voltar. Eu falei, não, voltar para onde? Não tem mais volta, não. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, já que a gente se conhece, né, vamos só se encontrar para fazer sexo. Aí eu, o quê? A gente já se conhece, já tem uma intimidade, então acho que ele tem por quê, né? Procurar outras pessoas. A gente falei, não quero fazer sexo com você, jamais. É, Nunca mais. né? Bem promíscuo. Tá, eu falei, daí ela ficou brava, assim, né? Daí ela deu um tempo, ela viu Uhum. que não ia ter chance mesmo. Deu um tempo, ela ligava ainda, mas eu não entendia mais. E E deixava me. é que tomou o controle, né, Rafael? Porque você não sei. Então, foi por disciplina. Uhum. Tive que ter a disciplina de falar, não. Às vezes eu queria, a gente tem aquela dependência emocional que vem da fase do love bombing, né? Inclusive, eu vou começar a falar um pouco daqui a pouco sobre o ciclo, né, de abuso, com a minha perspectiva, Uhum. mas por causa da fase do love bombing eu queria, mas a disciplina. Aí ela deixava mensagem assim, isso não vai ficar assim, viu? O interessante, Rafael, que as pessoas. Aí tem gente que já esteve na live de ontem, mas tem pessoas diferentes e a gente tem que explicar isso. A familiaridade, né? As pessoas, quando caem mesmo na real ali, começa a amadurecer, ter a consciência do corpo, do local, aquela coisa toda, começa a ter consciência de quem está convivendo. Mas vocês já tiveram outros relacionamentos com outros narcisistas, assim como você falou do seu pai, da sua ex-namorada, Uhum. né?
Então, há uma familiaridade no cérebro, né? Você se familiariza, a própria palavra já fala, né? Você familiariza, aquilo se torna silencioso no seu inconsciente, aquela linha de abuso, né? Então, por isso que você vai estar chegando em outros narcisistas, que você tem que se descobrir como dependente, né? Você vai, Sim. fosse um eco. Aí você atuando a sua personalidade como dependente, você vai atraindo outros narcisistas, né? E por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas perguntam, poxa, mas pai narcisista, namorada narcisista, e de lá na frente foi vendo também amizade narcisista. Por conta disso, a familiaridade, os abusos passam de uma forma tão silenciosa, que você familiariza com aquela linha de abuso, que você vai ecoando mesmo aquele tipo de comportamento, de validação, né, de rejeição, é se anular para poder dar honra ao outro, amar ao outro, mas tudo na busca de querer ser amado, ser respeitado. Então, você vai ecoando dessa forma. E também é um traço de personalidade, também é um transtorno, um distúrbio de personalidade. Sim, sim. Né? A pessoa ouvindo aqui fala assim, nossa, mas como que pode? Saiu de um narcisista, entrou outro, por conta disso. E também a gente tem também a nossa intuição. Sim. Que é algo inerente a gente, mas é isso que você falou do love bomb. Pelo bombardeamento de amor, a intuição, ela só fica mesmo latente quando tem ali uma linha de perigo, né? Que é o nosso mecanismo de defesa natural. Então, ela tem que ficar mais latente. Recebendo um love bomb, um bombardeamento de amor, porque o narcisista, ao mesmo tempo, né? Ele traz uma linha de abuso e também de amores, favores. Você entra até numa dissonância cognitiva, que seria, né, você ficar perdido, porque é a mesma fonte que sai água doce, sai água salgada, mas como assim? A mesma boca que profere maldição, coisa boa, profere também coisa ruim, você fica, né, confuso. Então, a pessoa fica vendida, né? Fica sem saber, né, o que está acontecendo, né? Aí, o que acontece? Aí, como há um bombardeamento de amor muito grande, porque a pessoa é muito em excesso, liga demais, exagera demais no agrado e, ao mesmo tempo, tira também, mas há um love bomb, então sua intuição ela fica silenciada por conta desse love bomb, porque é o que vai falar mais alto nesse momento é o quê? É o seu sistema compensatório, é mais ligado ao prazer. Então, a sua intuição ela fica um pouco, né? Ela fica ali latejando, é algo inerente e natural, mas você dá mais voz ao sistema compensatório enquanto você fica narcisista. Porque é muito interessante, é a mesma fonte que te tira, que te traz muito, e nisso você fica perdido nesse, sabe, nesse vai e volta, porque é um bombardeamento também de adrenalina, dopamina, é um sistema bioquímico, Ocitocina, você fica perdido. cortisol. Então, por isso que as pessoas, às vezes, ficam assim, gente, como que eu caí nisso? Então, é bioquímica, é comportamental, é familiaridade, é N coisas que, né, vão acontecendo. E fala. Tranquilo, pode terminar de falar que a gente está... E a pessoa tem que se perceber dependente, né? A pessoa também tem que se tratar. Ó, Rafael, tem um estudo, Rafael e pessoal, tem um estudo agora, muito recente, que chama TIV, que fala sobre interpessoal de vitimização. Então, você ficar também no campo ali da vitimização também, vão começar a considerar também um transtorno de personalidade, né? Ou seja, Sim. o que eu faço? O que eu ecoo? Qual é o mecanismo? Então, quando esquecer aqui a palavra culpa, igual nós falamos ontem, vamos falar no que tange a responsabilidade, porque é uma fusão, é uma dança inconsciente entre o abusador e aquele que se deixa ser abusado também. Mas a gente não está incutindo culpa aqui nas pessoas, a gente está trazendo consciência. Autoresponsabilidade. Responsabilidade. Fala pra gente, Rafael, então, mais ou menos assim, como que você percebe a sua linha, sabe, do que você atende, a sua linha sobre ciclo de abuso, a sua percepção. Fala pra gente. O narcisista, ele começa te observando, né? Então, ele escolhe a vítima, ele parece que tem um radar ali para a pessoa que tem uma tendência para codependência, né? Você percebe, a gente se comunica não só verbalmente, não só o que a gente diz, mas como a gente diz, entonação da voz, body language, a postura corporal, né, que você tem, o jeito de andar, o jeito que você fala, o jeito que você olha, o jeito que você se expressa. Comunicação quântica acontece, né? Então, o narcisista sabe quem ele pode abusar, ele faz uma escuta ativa ali. Então, a pessoa codependente, ela vem com uma necessidade de validação externa e vem da infância.
né? Por quê? Porque não teve uma das necessidades básicas atendidas, né? Necessidades básicas emocionais. Tá? Então não teve isso na infância, ela vem, codependente vem com uma necessidade de receber uma validação externa, né? E o narcisista também. Ele precisa da pessoa validando ele o tempo todo, né? Então, assim, o que acontece? O codependente se une com o narcisista pela dor, né? Falam que os opostos se atraem, mas os semelhantes se atraem. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Da onde vem, né, a codependência? Vem dos traumas da infância, assim como o narcisista também. A diferença é que a pessoa empata ou empática, ela tem mais neurônios espelho. Por isso que ela sente mais aquela questão, a dor do outro, sabe? Ela consegue se colocar no lugar, sente pena, mesmo sabendo que o narcisista é mau, é perverso, vai, te colocou na cadeia, te agrediu, né? E você continua ali, mas ele estava nervoso, ou acho que o problema sou eu, ou então o narcisista me traiu, mas eu também não dei o que ele precisava aqui, ele buscou fora, tudo bem, é só sexo. Então, o que acontece? Né? É disfuncional. Né? Isso vem de uma programação cerebral, onde a pessoa desenvolveu um esquema de defesa ali na infância, porque ela se sentiu ameaçada por não ter uma necessidade dela emocional básica atendida, ela desenvolveu um esquema desadaptativo para se tentar se defender. E isso ela trouxe esse esquema para a fase adulta, e é assim que ela funciona, né? Ela precisa buscar a validação. Então, o narcisista, da mesma maneira, ele te estuda, ele faz uma escuta ativa, né? E você já estabelece o rapport, aquela comunicação. Né? E aí ele começa a dar aquilo que você quer, no sentido de emocional, né? De validação, de estar disponível para você o tempo todo, de tomar todo o seu tempo com ligação, com mensagem, durante todo o dia. Ele vai te agradar, você fala assim, eu gosto de tal comida, numa conversa, né? No dia seguinte ele te leva no restaurante, ele te traz uma comida que você gosta, te manda flores ali, nossa, eu nunca recebi flores, né? É uma coisa até exagerada, né? Aquele love bombing, você, uau, né? Você acha que vai ser assim para sempre, encontrei um relacionamento perfeito, né? Mas isso também é disfuncional, porque uma pessoa normal não vai se comportar assim o tempo todo. A gente tem altos e baixos, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. A gente precisa de mais tempo para conhecer, se aproximar da pessoa, desenvolver confiança, né? Então, um relacionamento saudável, normal, não se move tão rápido assim quanto o narcisista. Tem gente que eu atendo que um mês já estava morando junto, o cara já estava na casa da mulher lá, assim, instalado, né? E isso não é normal. Isso aconteceu comigo também. Ela estava com a chave de casa, estava resolvendo minhas coisas. A pessoa é proativa demais, né? Como assim? Então, essa é a fase do love bomb, né? Primeiro ele te idealiza, ele vê em você uma pessoa que ele gostaria de ser, porque o narcisista ele é vazio por dentro, ele é uma concha vazia, né? Por isso ele não pode ter contato com a própria identidade, porque ele quer evitar a dor dele. Então, ele olha para você e fala, uau, né? Ele se vê em você, ele te idealiza, ele te coloca num pedestal. Incrível, né? E aí ele vai absorvendo as suas características. Você escuta um tipo de música, quando você vê, ele está escutando as mesmas músicas. Aí você, uau, como a gente é parecido, né? Tem o espelhamento que ele faz, né? Então, está escutando, frequentando a mesma academia, já mudou o estilo de roupa, e aí fala, uau, né? A gente é bem parecido, que legal, né? Mas não é, ele está te copiando, ele está assumindo a sua identidade. Só que você não pode preencher o narcisista, ninguém pode preencher o narcisista. E aí, quando passa o tempo, ele fica frustrado, né? Passa aquela fase da idealização, ele já conquistou sua confiança, está na mão dele. Ele precisa de você para regular as próprias emoções. Ele não consegue regular as próprias emoções. Então, ele vai começar a te desvalorizar. Tudo que ele tem dentro dele, raiva, inveja, vergonha, ele vai projetar em você. Então, tem dia que ele está mais atacado, ele está se sentindo com vergonha, ele vai te envergonhar. Nossa, você está gordinha, né? Você está engordando depois que... Você não era assim quando eu te conheci. Ou então ele vai falar, nossa, que roupa bonita, né? Mas está sendo uma gordurinha aqui, né? Mas tudo bem, gordinha. É assim que ele faz. Minha gordinha. Né? Começa a te desvalorizar, realmente. Começa a jogar comunicação ali, a passivo-agressiva, né? Que é, sei lá, uma frase que parece um elogio, mas também parece
algo que está te desvalorizando, está te desrespeitando. Só que seu cérebro só entende uma mensagem de cada vez. A mensagem é de duplo sentido. Então, o seu cérebro vai escolher a mensagem boa e a mensagem negativa vai direto para o subconsciente. Vai plantando sementinha ali. E tudo que está na sua mente subconsciente, ela prospera. Para o bem e para o mal. Se é positivo, vai ser cada vez melhor. Se é negativo, vai ser cada vez pior. Vai na espiral, né? Ascendente ou descendente. Então, aquilo daqui a um tempo, você está sem autoestima. A desvalorização é tanto que ele está com raiva, ele vai fazer você sentir raiva, ele vai te provocar, ele vai pegar o caderninho negro dos seus gatilhos ali, porque ele já ouviu todos, né? Você confiou nele, você contou seus traumas, você contou suas necessidades para ele. Ele pega o caderninho cheio de gatilhos e ele vai lá, um por um. Esse não deu certo. Esse, próximo. Esse, aí você vai se irritando. Você vai se irritando. Você vai se irritando. Tem um momento que você estoura. E aí ele fala, tá vendo? O problema é você. Olha só. Aí quando você sente raiva, ele transferiu a raiva dele para você. Daí ele vai falar, tá vendo? O problema é você que tem raiva. Ele tem aquela raiva dele, ele projeta em você, faz você explodir e você é culpado. Então assim ele regula, né, as emoções dele através da desvalorização. E isso é um processo terrível, terrível, terrível. E aí que vai causar dissonância cognitiva, quando você está passando por tanta dor ali no seu relacionamento, que você tende a querer sair de você, da sua mente, se desconecta da sua realidade, porque você também não quer. Você já está acreditando que você é o problema. E você vai se desconectar para evitar essa dor, né, de forma inconsciente. E aí que você já não acredita mais, você começa a duvidar da sua própria realidade, você acha que é o problema, você começa a criar crenças na sua mente que vão reger comportamentos. Então você vai começar a fazer suas escolhas com base na dor que está lá, né? Como, por exemplo, eu não sou o suficiente, eu sou o problema, eu sou a culpada, talvez eu sou a narcisista. É assim que as pessoas pensam, né? Eu cheguei a pensar que, poxa, eu tô provocando essa mulher tanto que ela tá com raiva de mim para me mandar na cadeia. O que será que eu fiz? Poxa, né? Nas brigas, você não pode falar nada pro narcisista, não pode apontar nenhum erro para ele que ele fica nervoso, inverte ali, te provoca e fica bravo com a sua reação. Ele fica bravo com você por coisas que você não fez, né? Então, essa é a fase da desvalorização, quando ele começa a querer regular ali as próprias emoções, né, te desvalorizando. Depois vem descarte, né? Durante o ciclo do abuso, existem vários microdescartes que as pessoas nem percebem, né? Por exemplo, tratamento de silêncio, é uma técnica de manipulação, mas também pode ser um microdescarte. O que acontece? Quando o narcisista... Isso falando num relacionamento afetivo, né? Mas tem também de pais e filhos, a gente vai abordar também. Mas o que acontece? Descarte, poxa, é uma punição para que você se condicione a fazer o que ele quer. Então, não teve sexo, o cara some. Você apontou algum erro um comportamento que não tá te desrespeitando, está tentando estabelecer limite. Ele vai lá, tá bom, então, você é muito infantil, tchau, te bloqueio tudo. E nessa parte do bloqueio, a pessoa fica desesperada. Meu Deus, o que eu fiz? Por que ele não me entende? E essa parte, Rafael, é tão interessante do bloqueio, que é uma mente tão doentia, vamos dizer assim, e não doentia porque tem diferença, né, de distúrbio mental, que é uma linha mais subjetiva, que vem mais de uma linha mais... a gente está falando de transtorno de personalidade. É uma linha mais assim, né? Mas, vamos dizer assim... Maldosa. É tão maldoso que quando você bloqueia um narcisista ou uma narcisista, eles não têm a capacidade de pensar assim, bom, eu bloqueei tanto essa pessoa, bom, que chegou ao limite, a pessoa chegou ao limite de me bloquear, então é melhor eu parar. Uma pessoa normal, em sã consciência, vai pensar assim, não, tem um senso de grandiosidade tão grande, inflado, que ele pensa assim, não aguentou pressão, esse é fraco, essa é fraca. Então, veja que tudo que você fizer, desde bloquear, desbloquear, se desdobrar, para poder tentar alinhar a pessoa, agradar ou desagradar, ou bloquear, tudo eles se remete a eles, né?
Sim. Então, é um senso de grandiosidade muito inflado. Então, gente, independente se você fizer um movimento positivo ou negativo, né, Rafael? Você sempre será inferior dentro da percepção desse narcisista. Porque o que difere ali mesmo de, vamos supor, né, de um psicopata, a gente não pode nem comparar ele a um psicopata, porque o psicopata, ele mais assim tem prazer naquele sofrimento direto. Já o narcisista, ele faz sim maldades, mas tudo em nome desse senso de grandiosidade, que é o que a gente está falando aqui, né? Essa percepção de que ele é muito mais. Então, em nome, ele sempre vai fazendo aquelas maldades bem parecida, quase equiparada a um psicopata. E é aquilo que você falou, a vítima, ela fica ali numa posição de regulador das emoções do narcisista. Porque se ele está ali se sentindo frustrado ou quer descontar alguma coisa, à medida que ele vai desfazendo, invalidando essa vítima, ele vai se sentindo bem. Porque ele era o abusado e hoje ele é o abusador. Né? Então mudou ali de então e a vítima como o regulador das suas emoções. Hoje ele tem prazer de desalinhar aquela pessoa, de destratar, invalidar, para poder ir regulando o seu estado, né? Como se fosse de satisfação, alegria. Então veja que é uma mente bem doentia mesmo, né? Um modo de falar perversa, né? Como você fala. Perversa, maldosa, né? E o narcisista, basicamente, ele vai te fazer chorar, ele vai observar você chorando e ele vai gostar de ver você chorando. E vai te Aí depois, irritar e depois. depois vai falar que a culpa é sua. Então, o narcisista, ele chega, ele te faz, você tá deitado ali com ele, né, na cama, chorando litros por causa de alguma coisa que ele fez. Ele vai estar dormindo ali que nem um bebezinho, vai acordar no dia seguinte, você vai estar com aquela cara, né? Poxa, né? De uma pessoa que está ferida, magoada, ele vai falar: o que foi? Ele vai vir como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem? Interessante, Rafael, que quando a pessoa dorme chorando enquanto o narcisista dorme, que a pessoa chega até a roncar, né? E para você roncar, você tem que estar numa qualidade de sono ok, que é o sono REM, que a gente costuma dizer, né? Então é a parte mais relaxada, mais de boaça da noite, vamos dizer assim. O narcisista chegou até a roncar de tão relaxado que eles estão enquanto vocês estão chorando. É uma Ele coisa não, muito louca. ele não tem a menor empatia para ele se você está chorando porque ele te provou. Ele sabe que ele te provocou, ele sabe que o comportamento dele é maldoso, é abusivo, só que ele não liga, Uhum. né? Então ele vai te provocar, ele vai te desvalorizar, vai te humilhar, vai sentir prazer ainda com isso. Essa é a perversidade E aí, do... como você falou, né, que vai te humilhar, e sabe. Tanto é que eles fazem na clandestinidade, né, na intimidade. Sim, Se fizer socialmente, sabe que vai ser reprovado. Por isso que eles colocam muita vítima no isolamento, né? Quem tá numa relação abusiva, independente de ser narcisista ou não, isola para poder fazer todas essas maldades. Porque sabe que se fizer no social vai ser reprovado, a máscara vai cair, não vai ser bem aceito. Tem um senso todo ali, um sistema de norma, de punição. Então, sabe o que está fazendo também. Tanto é que não faz na frente de todo mundo. Pode até fazer, né, Rafa? Mas, assim, numa linha mais, como se diz, é uma dança, é muito inconsciente entre a vítima e o abusador. Só eles dois entendem. Tanto é aquele olhar, né, intimidador, aquela pegada, aquela coisa assim, até faz no social, mas é uma linha que somente abusador e abusado entende. Então, no social ali, tá num bar, num restaurante ali, você tá com uma blusinha branca, daí ele fala, pessoas, o branco engorda, né, as pessoas. Daí ele olha pra você assim, com aquela cara de deboche, né? Brincadeira, amor. Aí todo mundo vai pensar, ele só tá brincando, né? Ele se entende, né? Mas pra você, não é brincadeira, aquilo foi ofensivo. Ele sabe que aquilo pode ser um gatilho, que é um gatilho, na verdade, pra você. Então ele vai te humilhar ali na frente das pessoas, mas de forma velada, né? Ele não quer, a imagem dele é muito importante, o senso de grandiosidade. Para os outros, ele precisa passar a imagem de que ele é uma pessoa perfeita. Tanto é que quando a vítima vai comentar com as outras pessoas, as pessoas, não, acho que você está exagerando um pouquinho. Só que para os outros, ele já está fazendo a sua caveira, ele já está falando que você é louca, que você é ciumenta, que você é abusiva, você é controladora, você quer estar o tempo todo ali e ele está sufocado.
Então ele vai passar uma imagem de vítima para os outros. E aí quando você vai... Só que com os outros, ele também faz love bombing. Ele também fala que as pessoas querem escutar. Então todo mundo acha que é maravilhoso. Só quem está ali dentro de quatro paredes, dentro da mesma casa, convivendo junto, vai saber quem é o narcisista de verdade. As outras pessoas ali não sabem. Só que, por outro lado, ele também dá sinais. Quando vocês dois estão sozinhos no restaurante, a maneira que ele trata um garçom, às vezes, alguma coisa que ele fala, alguma piada de humor negro, talvez, uma brincadeira. Com a minha ex era assim. Ela maltratava a pessoa do estacionamento, ela maltratava as pessoas que serviam a gente no trabalho ali com tecnologia no computador, né? E, às vezes ela achava que estava demorando e ela começava a esculachar as pessoas, humilhar mesmo. Eu falava, nossa, que atitude estranha, né? O apelido dela na empresa era Demônia. E aí eu olhei aqui e ela falou assim pra mim um dia, sabe qual que é meu apelido aqui na empresa? Demônia. Dando risada assim, vangloriando disso. Aí eu, meu Deus. Uhum. E sobre xingamento, Rafa, tem uma frase aqui da Michelle falando: o meu sempre faz piada maldosa comigo, até da minha doença e fibromialgia. Ou seja, isso, a forma de piada é o xiste, que a gente chama, né? É assim, a piada, aquela coisa, né? Porque assim, gente, atrás de uma piada sempre tem uma coisa contextuosa, né? Pode ver que piada sempre envolve, infelizmente, loira, negro, deficiente. É uma coisa horrível. Então a pessoa se usa, se prevalece, né? Não é brincadeira, porque se te traz desconforto, é brincadeira, né? Então, isso aí. Fala aí um pouquinho, você, sua. Exatamente. Se traz um desconforto para você, por que eu vou fazer uma brincadeira? Não é uma brincadeira, é uma agressão. O problema é que a vítima está tão desconexa da sua própria identidade, né, dos seus princípios e valores, que ela dá risada da própria piada. Uhum. Ela é retardada, ela fez isso outro dia, a gente brigou, ela me xingou, fala assim na frente de todo mundo, de uma forma descontraída, sorrindo, e a pessoa dá risada da própria piada. Né? Então, a gente tem que ser mais consciente, né, do que desagrada a gente. Porque assim, quando a gente está no relacionamento, quando a vítima está no relacionamento com o narcisista, ela fica pisando em ovos o tempo todo. Né? Ela tem medo de desagradar, ela quer agradar, tem medo de desagradar e ela se anula totalmente na tentativa de preencher o narcisista, esperando que o narcisista volte com o love bombing. Né? E o que prende a pessoa, a vítima, nesse relacionamento abusivo, nesse ciclo, é o seguinte, o narcisista não é ruim o tempo todo. Ele não é mau o tempo todo. Então é um ciclo, né? Tem fases. Então, ele te humilhou tanto que, né, você falou, eu não quero mais, e saiu e tal, e ficou uns dias aí sem se falar, de repente ele volta, como se nada tivesse acontecido. Te manda flores, te pede desculpas, mas ele só vai pedir desculpas quando for conveniente para ele. Quando ele quiser sexo com você, quando ele quiser se sentir no poder novamente, porque te reconquistar ali, vai ser um poder para ele. Né? Ele fala, eu sou o cara, né? Ela está sob o meu poder. Então, toda vez que eu voltar, ela vai me aceitar de volta. Cada vez que a vítima aceita o narcisista de volta, ela está passando a mensagem para ele de que ela aceita os abusos. E realmente ela aceita os abusos, por isso que ela aceita ele de volta. E aí, quando ele percebe que a vítima aceita os abusos ficam piores. O que era agressão velada antes, agora vai ser agressão mais xingamento. Vai bater mais ali, mais forte. E aí a vítima vai entrando numa escala ali que, de certa forma, ela aprendeu na infância que abuso é amor. Uhum. Essa é a mensagem que ela recebeu na infância. Mas eu tive uma infância perfeita. Mas uma simples ameaça para a criança pode ser um trauma, né? De 0 a 5 anos, na primeira infância, a mente cognitiva não está... A mente cognitiva, a função dela é questionar as informações que entram para o cérebro poder fazer as associações daquilo que vai dizendo a grosso modo aqui, para a memória de longo prazo, que vai ficar no inconsciente, que vai ficar naquela programação mental que vai reger o seu comportamento. Então, de alguma forma, na infância, a vítima teve esse aprendizado de que sofrimento, abuso é amor, o amor dói. Né? Tá no inconsciente dela. Talvez ela fale, não, eu não acho isso, mas no inconsciente está lá. Né?
E aí ela tá tendo atitudes, ela tá achando que aquilo é amor, por isso que ela acredita, né? Então, o narcisista te desvaloriza, depois ele te dá migalhas, né? Isso se chama reforço intermitente, né? Para quem não tá familiarizado com esse tipo de coisa, né? E isso provoca o vício, porque metade do tempo você vai pisar em ovos, metade do tempo você vai buscar a validação ali do narcisista, só que não vai voltar a ser como bem no início daquele love bombing. Ele vai te jogar mais migalhas. Essas migalhas vão ser suficientes para você esquecer tudo de ruim que ele te fez. Então, um pouquinho de migalha que ele te dá, um pouquinho de carinho e atenção que ele te dá, você vai ter a tendência de lembrar somente dos momentos bons, positivos que você teve ali. Né? Por isso que é importante trazer para a consciência de que todos os motivos que você tem para sair desse relacionamento, né? Ter uma... É igual a pessoa colocou aqui, diminuindo a nossa autoestima. Aquela coisa que o Rafael falou. Ele vai, te conhece. Narcisista, então, é onde eles vão? Na sua autoestima. Se você é carente de ouvir que você é inteligente, que você é isso e aquilo, ele vai lá, massageia o seu ego. É uma coisa bem egóica. Vai lá massagear o seu ego, te dá alimento, suprimento. E depois ele retira. E quem vira o suprimento, em qual sentido? Ele vai, te estuda, vai na sua autoestima, fala o que você quer. Depois, lá no futuramente, quando você já estiver na linha do conforto dele, né, Rafael? Sim. Ele vai inverte, porque aquele que te dava o suprimento na autoestima, hoje tira e quem vira o suprimento é você. Né? É igual a dimensão de prazer com o narcisista e a narcisista. Em qual sentido? É isso que você falou, não é um momento todo ruim, é um momento de prazeres. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer ser a fonte do prazer e ele quer ser a fonte do contrário. Em qual sentido? A mesma psicóloga também te tira. Então você acha, começa a construir ali no seu inconsciente, de que a pessoa te dá prazer, só que não é. Te dá alguns momentos de prazer, mas não é prazer mesmo que eu tô querendo dizer. É no sentido de que a mesma medida que ele tira, ele te dá alguns momentinhos. E esses momentinhos que ele te dão, como você perdeu muito, e a mesma pessoa que tira também, tá entendendo? Você associa e acha que é essa pessoa que é o centro do prazer. Então é muito complicado, é muito assim, louco, né? Daí... Pode falar. Não, pode falar. E quando você fala aqui de intermitente, eu lembrei aqui da tensão corporal, né? Que é aquela pessoa que coloca, tira aquela coisa toda e conta-gota, é um pouquinho de cada vez. Isso também vai criando uma tensão muito grande. Tanto é que o Rafael agora vai adentrar também, né? Daqui a pouco, quando ele concluir, sobre a técnica de alinhamento, né? E eu tinha até comentado com ele também que a gente aqui que é a técnica de descompressão corporal. Ou seja, lidar com o abusador te deixa até numa tensão muscular. O seu tônus muscular, o seu corpo, né, Rafael, muda. Então, sim, parece que você ali, querendo ou não, você volta para um comportamento de feto. Então, você era dentro da sua mãe, você ficava assim, ó. Todo desprotegido, né? Parece que você dá o corpo, fica todo diminuído, todo tensionado. Então, fica tudo, né? Tem que fazer uma técnica de descompressão corporal, para poder alinhar, para poder fazer várias coisas. E o Rafael trouxe também uma proposta nova para gente do que ele faz aí. Mas pode concluir o que você ia falar, Rafael, que eu acho que... Não, é isso. A gente não falou... Se você quiser que eu fale, comente agora sobre a técnica que eu utilizo. Eu posso comentar agora ou depois, mas depois de terminar o ciclo, o que você acha? Não, pode falar aí pra gente, porque eu achei super interessante a sua técnica. Bom, basicamente, a técnica que eu utilizo não é a de descompressão corporal, embora eu conheça, né, porque é aquilo que você falou, né? A primeira coisa que você observa quando você está numa situação ali, pisando em ovos ali com o narcisista, é a postura do seu ombro e a língua no céu da boca, né? Você fica com aquela tensão travada, assim, mas não é isso que eu utilizo. O que eu utilizo é o seguinte, é uma técnica de equilíbrio dos dois hemisférios do cérebro, para acessar o subconsciente da pessoa, para desativar esse sistema central de crenças, para fazer uma engenharia de mindset na pessoa, porque assim, ela foi tão abusada que ela acredita que ela não é suficiente. Ou seja, a primeira pergunta que a pessoa me faz é: Rafael, eu quero sair do relacionamento cognitivo, tá? Você saber
né, cognitivo. Você utiliza a sua inteligência. Agora, o fazer é 100% emocional. E o seu lado emocional, ele vem da parte do seu subconsciente ali. Então, se você tem uma crença de que você não consegue, Rafael, eu quero sair do relacionamento abusivo, mas eu não consigo. Isso é uma crença. Então, é muito difícil. Claro, é difícil, a gente sabe que é. Mas é mais difícil ainda permanecer nesse relacionamento abusivo, porque é como se você tomasse uma pílula, uma porção de veneno todos os dias. Você vai se matando. É um comportamento autodestrutivo. Você está no ciclo da autossabotagem, né? Quem é psicanalista sabe, né? O ciclo da autossabotagem. Então, você acredita que você não pode sair, que você não é suficiente, que você não é uma pessoa digna de receber amor, né? E eu trabalho fazendo equilíbrio dos dois hemisférios do cérebro para acessar a mente subconsciente, para entender qual tipo de crença que está lá e mudar esse tipo de crença em uma sessão. Claro que não dá para fazer todo um sistema de crenças. Geralmente a gente trabalha 3, né? Então, de repente, por exemplo, eu me amo incondicionalmente, eu sou digno de receber amor. Né? A gente instala essa crença, a gente substitui a negativa, coloca a positiva ali, e a pessoa já sai da primeira sessão com um alívio, com uma leveza tão grande. Uau, ressignificou aquela crença negativa que ela tinha sobre ela mesma. Né? Então, através do subconsciente. Então, acesso o subconsciente da pessoa ali na sessão e ressignifico numa sessão 3 crenças. Por que 3 crenças? Às vezes a pessoa, quando a gente fala, né, eu me amo incondicionalmente, a pessoa pensa que ama, né? Conscientemente ela se ama, mas no subconsciente não, tem aquele conflito. E quando a gente faz o teste muscular para saber o que é que está instalado no subconsciente, por que o teste muscular? Porque o seu subconsciente controla seus órgãos, seu pulmão. Você está dormindo, você não está consciente quando você está dormindo, mas seu coração continua batendo, né? O sangue continua sendo bombeado, seus rins trabalham, seu pulmão trabalha. Quem controla isso? A mente subconsciente. Quando você aprende a dirigir, quando você está aprendendo, você está prestando atenção. Depois que você já sabe dirigir, aquele aprendizado já foi para o subconsciente. Então, enquanto você conversa, às vezes você chegou no lugar, nem sabe como chegou. Por quê? Porque o aprendizado já está no seu subconsciente. E você também teve vários aprendizados no relacionamento abusivo. E eles ficaram. Aprendizado é que amor dói, que você merece ser abusada, ou que você não vai encontrar ninguém melhor. Então, é um trabalho modificando todas essas crenças, e isso daí já te dá um alívio incrível, enorme, porque ressignifica. Então, essa é a técnica, falando de forma bem resumida, né, para não estender muito, que eu utilizo no meu processo. E isso daí dá muita força, assim, quando a gente ressignifica essas crenças, a pessoa fala, é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? É bom porque a pessoa fala, uau, como eu pude permanecer tanto tempo nesse relacionamento abusivo, meu Deus! E aí, por outro lado, ela fala, a parte boa e ruim, né? A sensação ruim é que ela perdeu o tempo da vida dela. Passei 10 anos, passei 5 anos, né? E aí a gente tem que trabalhar essa percepção do tempo, que agora ela pode viver a melhor vida dela todos os dias, de forma leve. Ela vai sair do abuso, até mesmo uma pessoa que tem filho com narcisista, que está passando por um processo judicial de guarda da criança, ela tem muito medo que o filho seja abusado pelo pai. Ela sai leve, ela passa por esse processo leve, entendeu? Aceitando que é isso mesmo, não tem o que fazer, mas que ela está fazendo o melhor dela e ela vai ter uma confiança de que tudo vai dar certo. Então ela elimina o passado de dor, ela começa a projetar esperança no futuro, começa a fazer as escolhas equilibradas no presente através da esperança do futuro. Mas antes de passar por esse processo, a pessoa tem um passado de dor, de sofrimento, ela projeta medo no futuro, o medo tem o sentido de eliminar o sentido da sua vida e fazer com que você se paralise no presente. Paralisar no presente significa permanecer no ciclo de abuso. É basicamente isso. E eu tinha notado aqui sobre o sistema de crença também, que é reforçado também, é importante também a energia, né, de vibrar baixo, porque a pessoa vai te invalidando tanto, né, Rafa? Exatamente. Faz tanta maldade que você começa, é isso que você falou de sistema de crença, você passa a acreditar que você é merecedora daquele destratamento desde criança, né? Então isso vai ficando no sistema de crença. A invalidação, esses vazios de outro, ir atrás de amor, ao invés de, né, esperar ser amado, aquela coisa
toda de que você é merecedor, merecedora também de receber. Então, você vai criando um sistema de crença também pautado nisso. Aí vem um narcisista, narcisista também reforça isso em você. Vai te invalidando e você vai acreditando naquilo, vai reforçando o seu sistema de crença e você passa a vibrar ali muito baixo. E tem uma coisa aqui também, ô Rafael, que a menina falou que você descreveu o marido dela. E é bacana porque, de fato, a gente descreve muita gente, porque é um comportamento taxativo, rígido, né, que a gente costuma falar. Rígido. As características no rol do DCM-5 mesmo, né? As características estão ali descritas. E é claro que a gente vai falando e a gente parece que está falando mesmo do marido, da esposa, do pai, da mãe. É isso que muda, está trazendo aqui, né? É a subjetividade, é o olhar, a experiência, né? Mas as características em si, elas são taxativas, não tem o que mudar, é um padrão, gente. É aquilo que o Rafa falou, ó. A gente pode errar, acontecer alguma coisa, a gente fazer alguma coisa contra a pessoa, mas é diferente advindo de um narcisista, uma narcisista. Você vê que é um padrão, você vê que é um modo de ser, uma personalidade perversa da pessoa. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Rafa? As pessoas falam, né? Uau, descreveu meu marido, uau, descreveu minha mãe, meu pai. Tem gente que me manda mensagem ali, você me conhece? Porque você está me descrevendo, né? Mas o mal, ele tem um padrão repetitivo. Aqui a gente pode falar de forma mais lúdica. Se você acredita na ciência, eu posso falar através do que acontece na neurociência. Se você acredita em Deus, eu posso falar o que acontece no mundo de forma espiritual. Mas o padrão é o mesmo em todas as linguagens. Não interessa. O mal entra na sua vida através da sua mente. Pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o mal, ele tem um padrão repetitivo, né? O bem tem um padrão criativo. Então, quando a vítima, o narcisista, ele vai ter um padrão de comportamento, sempre. Alguns moldados de uma maneira, outros de outra. Por exemplo, narcisista perverso, narcisista oculto. Narcisista oculto é que ele faz agressão mais velada, se faz de vítima o tempo todo e te pega pela pena, mas coitadinho, tudo é coitado. Ele faz você sentir uma culpa tão grande se vitimizando, né? E contrário do grandioso. Grandioso é o grandioso, aquela sensação, né, de poder, de controle ali. O narcisista oculto também tem a sensação de controle, né? Através da vitimização. Então, todo padrão de comportamento deles é igual, independente se ele é oculto ou se ele é grandioso, mas que funciona para eles é controle. Eles querem sair do papel de vítima para ser o abusador. Um de forma velada e o outro de forma descarada. É sempre igual. Por isso que as pessoas, quando conhecem o primeiro passo para sair de um relacionamento abusivo, seja com um familiar, porque eu já vi muitas pessoas codependentes, dependentes emocionais, né? Presos aos pais. Ah, mas ela é minha mãe. Pô, mas ela abusa, ela te humilha, ela te maltrata. Mãe é sagrada e a sociedade ainda reforça isso, né? Ai, a ovelha negra da família, olha lá, julga. Você não pode contar para ninguém que sua mãe faz porque é errado. Você está errado. E sua mãe está te difamando. Ah, minha filha usa droga, minha filha é louca, minha filha faz isso, faz aquilo. Eu vejo muita gente que está na situação de drogas, por exemplo, porque veio de uma família disfuncional. O que acontece? O que é um vício, né? É uma tentativa desesperada do cérebro de compensar uma falta. Falta do quê? Falta de amor. Então, as bases da essência humana, né, são amor, equilíbrio e poder. Se você tem amor, você está preenchido, você não vai tentar, você vai passar para o próximo nível, que é o equilíbrio. Você vai fazer escolhas equilibradas, porque você tem uma inteligência emocional, você está cheia de si, você não vai precisar de validação externa de ninguém, né? Então, quando você vê um relacionamento saudável, você reconhece. Quando você vê um relacionamento disfuncional, peraí, meu pai nunca me tratou assim, por que você vai me tratar assim? Né? Ah, eu recebi a validação do meu pai, tanto faz se você vai me validar, falar que eu tô linda ou não. Se falar que eu tô linda, legal, mas se não falar também, eu não vou correr atrás disso. Então você faz escolhas equilibradas. Quando você faz escolhas equilibradas, você atinge o último status, que é poder. Né? Agora, quando você não tem a base da pirâmide preenchida, amor, você vai tentar compensar. Você vem com uma falta. Você vai tentar compensar através do quê? Comportamentos autodestrutivos. Comprar mais do que precisa, gastar o que não tem,
beber, né? Beber de forma exagerada, fumar, sexo, pornografia, qualquer tipo de comportamento autodestrutivo. É uma tentativa desesperada do cérebro compensar uma falta, né? Então, é isso que acaba acontecendo aí com a vítima do relacionamento abusivo. Ela está tentando desesperadamente compensar algo que ela não teve. Então, ela se esvazia de si para frente ao narcisista, na tentativa de receber algo em troca, mas isso não acontece, infelizmente. Aí depois, eu acho que é legal a gente falar sobre o descarte, né? Que é uma parte desesperadora. O descarte. Deixa eu, hein, Rafa? Você falou aí sobre espiritualidade. Eu acho que é legal, sim, da gente tocar sobre isso. Por quê? Não que a gente esteja espiritualizando tudo e nem que a gente esteja romantizando. Mas a ciência hoje não desassocia a neurociência da espiritualidade em qual sentido. A neurociência chegou à conclusão de que quando você tem uma fé, tá? Você não acessa o campo de estresse. Ou seja, se você está no meio de uma meditação, no meio de uma oração, no meio de uma reza, então não acessa nessa hora os momentos de estresse. Então é válido a gente falar sobre espiritualidade. Claro. Então, até a neurociência está estudando essa importância. E adentrando no campo aqui do narcisista, da narcisista, qual é o sentido? De que eu acredito em coisas realmente negativas. Sim. É negativa. Então, se a pessoa propaga a dimensão em que a pessoa dá legalidade, sim, né, propagando tudo de ruim, claro que para quem acredita na esfera espiritual, você está dando legalidade, né? Não tem aquela coisa da casa tá vazia, ou a casa tá preenchida pelo mal ou pelo bem. Tem meio termo. Né? E Rafa, fala pra gente então, por gentileza, sobre então descarte. Quer que eu posso dar um parecer sobre a espiritualidade? Claro. É um ponto de vista que eu tenho? Então, nosso convidado, fala. Bom, acho muito legal falar sobre espiritualidade, porque muita gente é cristã, né? E aí tá num relacionamento abusivo, tá casada já com um narcisista, e a pessoa não quer sair do relacionamento porque Deus ou o pastor falou que ela não pode se separar. Que divórcio é coisa do diabo, tá? O que acontece? Isso é uma crença. Deus não quer te ver num relacionamento infeliz. Num relacionamento saudável, onde os dois são emocionalmente saudáveis, porém tem comportamentos que são abusivos, né? Uma pessoa que não é narcisista, ela pode ter um comportamento abusivo. A diferença é que ela vai fazer um esforço tremendo para melhorar porque ela quer que esse relacionamento dê certo. O narcisista não. Então, se você você é cristã, por exemplo, e está no relacionamento com um narcisista, o narcisista ele não acha que precisa mudar. E você ora para Deus, pedindo para Deus mudar ele, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque a mudança é de dentro para fora. A gente tem um livre-arbítrio. Falando do ponto de vista da Bíblia, a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode escolher o que a gente quiser aqui nessa vida, né? Deus não vai interferir mudando outra pessoa como mágica, assim. O que acontece? Né? O que é uma promessa bíblica? Né? Uma promessa bíblica é uma garantia espiritual de que se você cumprir um princípio natural, aquela coisa vai acontecer na sua vida. Você vai receber a recompensa divina, né? Mas só que para você receber a recompensa divina, você precisa cumprir um princípio natural. Então, se você está pedindo um relacionamento maravilhoso e você está casado com um narcisista, o princípio natural é cair fora desse relacionamento, se curar, para que você possa ter um relacionamento incrível com uma outra pessoa, não com o narcisista. Tá? Isso não vai acontecer. Fala, né? Tirar o óleo velho do odre, né? Para que venha o odre novo, né? Exatamente. Até um assunto controverso, mas essa é a realidade. A gente tem que aceitar o quanto antes para a gente poder viver nossa melhor vida aqui na Terra. Que tudo que eu te falei. Quem é que está interessado no seu medo? O que é fé e o que é medo, né? Fé. Fé é você ter a confiança de que algo positivo vai acontecer na sua vida, mesmo sem ter nenhuma garantia. Isso é fé. E ela tem um poder de criação muito grande. O que é medo? Medo é a fé na coisa errada. Então, são duas forças criadoras, né? Então, a fé é a confiança em algo positivo, o medo é a confiança de que algo vai acontecer negativo. Quem é que está interessado no seu medo, falando do ponto de vista espiritual? É Deus? Não.
O oposto de amor não é ódio, o oposto de amor é medo. Se você for pela Bíblia, o oposto de amor é medo. Quem é que está interessado no seu medo? É Deus ou é o inimigo? Só para a gente dar uma pincelada nesse assunto espiritual, né? Para quem entende melhor da forma espiritual, mas a explicação é a mesma através da neurociência, né? E é a mesma através da filosofia, é a mesma através da espiritual. Não tem diferença nenhuma. Por isso que eu também gosto de dar esse parecer espiritual. Que pena, Rafa. Deixa eu te falar uma coisa. Fala pra gente, então, sobre... Aí eu coloquei duas coisas, né, que você gostaria de falar. Sobre a culpa, né, que é aquilo que o narcisista tenta incutir nas pessoas, que na verdade a gente chama para responsabilidade. E tem também o descarte. Qual dos dois você prefere falar primeiro, antes da gente encerrar? O descarte é o seguinte, uma parte muito dolorosa, onde você ainda tem esperança de que esse narcisista vai mudar, você ainda está num estágio baixo de autoconhecimento, de conhecimento sobre transtorno, de aceitação, né? Então, quando você é descartada, vem aquele desespero, porque você colocou toda a sua expectativa de ser amada do narcisista, sendo que ninguém no seu presente vai poder suprir o amor que você não sentiu receber lá no passado, na sua primeira infância. Essa é a realidade. Você coloca toda a sua expectativa, mas isso não vai acontecer, seu mundo acaba, porque você foi descartado, né? E aí depois vem o Ruben, que ele tenta te conquistar de volta, porque ele quer os 3 S's, né? Sexo, serviço e suprimento. Quando é pai e mãe, não tem sexo, mas tem serviço e suprimento. Então, ele quer os 3 S's. Sendo que qualquer pessoa que forneça esses 3 S's para ele vai ser suprimento. Então, ele não vai estar só com você, ele vai estar com você e com outras vítimas. Isso é devastador. Aí vem o Ruven, você aceita ele de volta e retroalimenta o ciclo, né? Então, só passando para dar uma pincelada, já que a gente tem pouco tempo. E o interessante aqui que a pessoa às vezes é querer o Hoover, na verdade, porque a pessoa canta o Hoover. Tanto é que será que ele vai será que ela vai me procurar, né? De forma inconsciente. E você se dá o benefício da dúvida no meio disso tudo. O que seria isso? Será que isso? Será que ela nasce disso? Porque o que acontece, acredito eu, porque a pessoa, ela vai te fazendo tanta maldade que pelo seu instinto de defesa, mesmo o que você vai fazer? Pelo seu mecanismo de defesa, você vai se parecer também narcisista em qual sentido? Não que você seja narcisista, porque isso aí é desenvolvido da infância para a adolescência. Ou melhor, da adolescência mesmo para a fase adulta. Então, você não é narcisista, você está sendo reativo. Por isso que fala de abuso reativo. Às vezes a pessoa está quase lá aparecendo lá com o narcisista, mas não é porque está sendo reativo. Fez alguma coisa pelo sistema de defesa, você vai contra-atacar e vai fazer algumas coisas também parecidas com o narcisista, não em grau de perversidade. Então, você vai aparecer com alguma coisa. E nisso aí a pessoa se dá o benefício da dúvida de será que eu sou narcisista, não? Ou será que ele é o bonzinho? Então, né? E nisso aí a pessoa fica também de forma inconsciente esperando o Uber por conta disso, né? Porque se dá o benefício da dúvida ainda de perguntar se a pessoa, né? Será que vai me trazer de volta? Ou será que vai acontecer, né? E, Rafael, só para poder encerrar, fala pra gente, então, qual a percepção que você tem, assim, no sentido de culpa, que a palavra não é culpa, na verdade, né? A palavra é responsabilidade. E até o fato da gente ficar também escolha, né? Ou escolher certo ou ter uma reação é uma escolha, mas é uma escolha inconsciente que a gente faz. Até de fato a gente, né, saber perceber o que está se passando. Mas sobre culpa, assim, o que você gostaria de falar? O que vem na... Culpa acontece quando você está num estágio que você já aceitou o fato de que você não deve estar nesse relacionamento abusivo com o narcisista. E aí você fala, nossa, como eu me permiti ser enganada. Ele estava me traindo o tempo todo, só eu não quis ver. Né? Porque durante o ciclo de abuso, ele começa a te dar sinais que ele está te traindo, você percebe que está te abusando, mas você aceita. Né? Porque se não aceitasse, você terminaria o relacionamento.
E daí o que acontece? Você percebe que você se deixou ser abusada, você se permitiu, você aceitou. Em média, uma vítima de narcisista, eles vão e voltam, terminam e voltam 7 vezes para poder a pessoa poder cair na real. Essa é uma estatística feita. Então, tem gente que vai e volta muito mais. Mas para a pessoa poder cair na real, demora 7 vezes, mais ou menos. Né? E aí a pessoa percebe que não, realmente não quero mais, mas como é que eu me deixei enganar? Meu Deus, eu fiz um empréstimo no meu nome para essa pessoa, comprei um carro zero, a pessoa usava meu carro e eu andava de ônibus, eu já vi casos disso. Né? E aí ela começa, o que é a culpa? Ela se julga, ela se condena, né? E ela se pune. Então a culpa é a punição que ela dá para ela mesma por ter se permitido ser abusada. Né? Então essa é a percepção que ela tem. Então, para sair dessa culpa, tem diversos fatores. Ela tem que entender todo esse conceito de inteligência emocional que a gente conversou aqui, o funcionamento da mente. Ela tem que entender que ela foi enganada, ela se permitiu, mas ela fez o melhor que ela pôde fazer naquele momento com o conteúdo que ela tinha. Né? A capacidade emocional que ela tinha no momento, cognitiva e emocional também, né? Aconteceu. Ela fez o melhor, mas ela não pôde evitar. Por quê? Porque ela precisava resolver um conflito interno que estava na mente inconsciente dela, e a partir do momento que ela decide ressignificar essa culpa, ela já se sente mais leve. Né? Ela entende que é uma autorresponsabilidade, que ela cria a realidade dela todo dia através das escolhas. Né? Quando ela percebe que não, eu não sou culpado, eu tenho a responsabilidade de mudar o comportamento, de não aceitar o abuso, de estabelecer limites, de ter consciência de que eu mereço agora algo melhor. Ela ressignifica essa culpa, ela passa a entender que esse processo não é sobre o narcisista ser mal, ser perverso. O processo todo é sobre ela entender o fato de que ela precisa enxergar o amor próprio, enxergar o seu valor. Saber que ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, um ser humano que veio aqui, né, para amar e ser amado. Né, de que ela é digna, merecedora de ter carinho, respeito, admiração. Poxa, eu sou uma pessoa que merece amor. Eu me amo, sou uma pessoa incrível. E aí ela entender, né, que carinho, respeito, admiração, ela vai ter isso a partir do momento que ela se sentir merecedora disso. Então, quando a culpa sai, ela já entra num estágio maior, um estágio mais elevado. Ela já começa a entender na base da pirâmide ali, o amor. Ela vai começar a fazer escolhas equilibradas. E através das escolhas equilibradas, ela vai chegar no status de poder, que é viver a melhor vida dela. E o legal que você falou aí de autoestima, essas coisas de autocontrole, aí eu fiquei pensando, né, que ver que eu coloquei aqui, que é a chave do profissional e do pessoal, o autocontrole, do autoconhecimento. Por que eu coloquei isso? Porque à medida que você vai se conhecendo, igual isso aí que você falou mesmo, né? À medida que você vai se conhecendo, você vai dando ao outro o que é do outro, o que é seu, você pega. Então, também vem disso aí, né? Ou seja, à medida que você vai se descobrindo, aí você, de fato, vai separando o que é seu e o que é do outro, né? E essa a importância do autoconhecimento também. Rafael, olha só. Uau, a gente arrasou, né? 1h10, certinho. E o Rafael, gente, a agenda dele lotada e também hoje é dia de estar com a esposa. A esposa dele cedeu a gente um pouquinho. Então, ele falou, Michele, 1h10. E a gente arrasou. 1h10. Perfeito, né? Michele, posso ensinar uma técnica para quem tem interesse em, de repente, melhorar esses pensamentos, quem está precisando de ajuda, para não sentir aí a necessidade de fazer o rubro em reverso para as pessoas, só para a gente encerrar aí. Eu vou ser breve, né? Porque também tem que sair. Mas eu gostaria de dar esse presente para quem está assistindo essa nossa live. Vou mais de presente também, eu quero aprender. Uma técnica muito simples, mas que é muito eficiente, que te ajuda a ter uma consciência maior sobre quais as suas necessidades, o que você precisa melhorar, no que você precisa ajuda. Tá? É a técnica das 3 listas. Então você vai fazer o seguinte, sair de um relacionamento abusivo é como sair de uso de drogas. Tá? Então, a pessoa tem uma dependência bioquímica, como a gente falou, enfim.
Você vai fazer 3 listas, você vai ver um dia de cada vez. Então, num dia, você vai planejar ali, você vai fazer a primeira lista. O que eu preciso fazer nesse dia? Coisas para você. Preciso trabalhar, preciso limpar a casa, preciso sair com amigos, família, um almoço, né, incrível, ali com o meu filho ou qualquer pessoa. As coisas que você vai fazer na primeira lista, as coisas que você precisa fazer no seu dia, para você focar em você, no momento presente, certo? A segunda lista é o que você não pode e não deve fazer. Não devo stalkear meu ex. Eu não devo aceitar o meu ex de volta. Eu não devo atender uma ligação dele. Tá? A terceira lista é uma coisa que você tem muita dificuldade em fazer. Por exemplo, stalkear ele nas redes sociais. Você vai escrever ali a lista do que você está tendo muita dificuldade. Essa lista é uma lista chamada ajuda. Você pode, em algum momento, tiver aquele pensamento de fazer aquelas coisas que estão na terceira lista, você vai procurar ajuda. Você vai conversar com alguém, você vai procurar uma informação sobre aquilo na internet, você vai pegar esse pensamento que você tem, você vai duvidar. Como assim? Eu não preciso? Por que eu preciso stalkear ele nas redes sociais? Você vai criticar esse pensamento? Não, se stalkear nas redes sociais, stalkear ele nas redes sociais é um ato autodestrutivo. Você vai declarar, eu sou melhor do que isso. Então, você vai fazer as 3 listas, pegar a parte que está ali, que você precisa de ajuda, você vai buscar informação, você vai duvidar, criticar e declarar esse pensamento que você está tendo ali para dessensibilizar a conexão neural do seu cérebro. Então, você está dessensibilizando uma, você está construindo outra. Tá? Então, para quem está aí até o final da live, quem acompanhou a gente, gostaria de deixar esse presente que ele transforma vidas. É uma técnica muito simples, mas que vai te ajudar a estar muito consciente ali sobre o que você está vivendo no dia, porque a gente está vivendo em automático, a gente não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe o que a gente precisa de ajuda, a gente sabe que a gente quer terminar, mas não sabe como. Tá? Então, 3 listas, o que você precisa fazer no dia para viver no presente, se concentrar em você, a lista das coisas que você não deve fazer e as coisas que você precisa de ajuda. E aí você vai duvidar, criticar e declarar ali aqueles pensamentos negativos, tá? Tá. Rafael, deixa pra gente aqui uma rede social sua, e tem pessoas que estão adentrando pela minha e não conhecem ainda a sua rede social. Caso você tenha outro também, quero que você passe aqui para aproveitar essa galera aqui, por gentileza. Estou escrevendo aqui, né, vou deixar nos comentários, é Rafael Reboot Coaching, mas eu vou deixar nos comentários para ficar mais fácil, tá? E Instagram e TikTok. O TikTok é bom porque às vezes eu estou ensinando uma técnica lá e ele dá mais tempo, né? Rafael, só o Instagram. tenho vários elogios aqui para você. Quero que você receba com muito carinho, muito amor. A galera aqui te aplaudindo aqui. O Rafael é isso, é uma bênção, tá? Eu descobri o Rafael através de muita indicação, fui lá, vi a rede dele, benção pura. Rafael, muito obrigada, tá? Amei ter você aqui. Agradeça lá a sua princesa lá de ter cedido você. Bom, e se quiser falar alguma coisa, sinta. Prazer é meu. Queria dizer para todo mundo que está assistindo essa live que eu já estive no mesmo lugar que vocês estão. Eu já passei por tudo isso. Eu acredito em vocês. Vocês não estão sozinhas ou sozinhos, tá? E vendo daqui dos Estados Unidos, do Texas, todo o meu amor para vocês. Para você também, Michele, muito obrigado. Seu trabalho também está sendo incrível, de muita necessidade para as pessoas que precisam aí. E qualquer coisa, estamos à disposição aí. O espaço Roberto Pacheco aqui, ó, ele me convidou para fazer uma live. Ainda não deu certo, mas a gente vai fazer. Se possível, na semana que vem, a gente vai combinar também. Mas fica aqui o meu amor para todos vocês, tá bom? Obrigada, Rafael. Fica com Deus. Obrigado. Para aqueles que já estiveram aqui com a gente hoje, muito obrigada, tá? Dia 17 eu vou adentrar aqui também, Rafael, se você quiser também entrar aqui para assistir, estarei com o Tiago Alicerce, mas falando no campo mais religioso, falando do narcisista no campo das igrejas, coisa, tá bom? Mas pegada leve, porque o assunto é pesado. Beijo, Rafael. Agradeço.
mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos curtir